Graça e paz, povo de Deus, aos meus alunos aí que estão nos assistindo agora neste momento, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, a cada um que está participando desta matéria, deste curso, né? Capacitação teológica. Creio eu que vai ser um curso aprofundado, né, para a vida dos irmãos, que vai aumentar o conhecimento de muitos que vai assistir essas aulas, certo, meus irmãos? Estejam preparados, estejam aí com a sua Bíblia à sua frente, esteja com a sua caneta, seu papel para as anotações, seu caderno, esteja preparado, tudo que vai ser falado, revelado, note tudo, marque tudo, não deixe passar nada, certo, meus irmãos? Estou aqui para... Deus colocou esse projeto no meu coração para que eu, né, certo? Para que eu pudesse passar um pouco do meu conhecimento para os irmãos, para que junto a gente possa estar compartilhando conhecimentos. Estou aqui eu também para me aprender com os irmãos, e lá no nosso grupo vai ter, a hora que o que você tiver de dúvida, coloque lá no grupo que nós vamos estar tirando as suas dúvidas. Por que Deus colocou esse projeto no meu coração? Capacitação teológica. Porque muitas pessoas hoje estão necessitadas de conhecimento. Vocês lembram de uma passagem que diz, capítulo 4 de Mateus, que quando Satanás ele se apresentou diante de Jesus, levando uma pedra para Jesus transformar em pão? Lembra, né? Então, Jesus não transformou, certo? Tem muitas pessoas por aí que estão com essa pedra na mão, achando que é pão, achando que os alimentos, ou o alimento que eles estão comendo, que eles estão se alimentando, é pão, mas é pedra. É um conhecimento raso, é um conhecimento que leva à ruína do povo de Deus. Lembra que quando Eliseu voltou para Gilgal, a Bíblia diz que havia fome naquela terra. E ele manda um obreiro, um servo dele, ir ao campo apanhar ervas. E a Bíblia diz que um sai ao campo. Quando ele volta, ele traz uma erva que ele não conhecia. Mas mesmo assim ele cortou-as em pedaços, colocou na panela, preparou a sopa e repartiu para o povo. E quando ele reparte para o povo, você vai observar algo, que todos vão sentir o veneno daquela sopa, certo? Todos vão sentir o veneno. Ou seja, irmãos, preste bem atenção, você pregador, você que está começando agora, cuidado com o que você leva para o altar do Senhor. Tem muitas coisas que você está levando, apresentando pão, mas não é pão, é pedra. Você assiste uma mensagem no YouTube, você assiste uma mensagem, chega na tua igreja e você prega aquela mensagem. Pode ser veneno, você pode estar envenenando a sua igreja, você pode estar envenenando a sua congregação. E o veneno não sai a não ser com a palavra de Deus, a palavra revelada. Então Deus colocou esse projeto no meu coração para que você venha crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento. Mas no conhecimento, na graça, você vai crescer na sua casa, orando, jejuando, buscando a presença de Deus. E no conhecimento da palavra. Por quê? Porque muitas pessoas têm uma imagem terrível da teologia. Quando se fala em teologia mais para pessoas leigas, e essas pessoas leigas falam para aquelas pessoas que até uma sede, já chega falando mal, falando horrores de teologia, achando que teologia é um bicho de 7 cabeças. Mete medo naquele cidadão que sonhou ou sonha em estudar uma teologia, se formar em alguma área teológica, e a pessoa fica com medo. Então, a teologia, irmãos, nada mais e nada menos que estudo da palavra. Não tem para onde correr. Então, fique com a palavra. Busque a palavra. Busque a palavra. Se alimente da palavra. Esse curso é 100% bíblico, que eu vou passar para vocês. 100% bíblico. Então, fique com a palavra. Tudo que vai ser falado vai ser de dentro da Bíblia, extraído de dentro da Bíblia. Não quero passar nada para os irmãos que não esteja conectado com a Bíblia. Tudo que eu passar vai ser por dentro das Escrituras, vai ser por dentro da palavra. Então esteja preparado para o que vai ser falado aqui. Isso aqui é a nossa primeira aula. Eu não vou
começar como muitos de costumes por aí, comece com bibliologia. Não, quero começar com eclesiologia. Eclesiologia é uma matéria dada para a matéria que estuda sobre a igreja, que fala sobre a igreja, a doutrina da igreja. Então, nós vamos falar um pouco sobre a igreja. Vamos aprender um pouco hoje sobre a igreja. Sim, aquela que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha eclésia. E a porta do Hades, não é inferno, é Hades. E a porta do Hades não vai prevalecer contra a minha igreja. Primeira vez que o nome igreja é citado na Bíblia, em Mateus capítulo 16. Preste bem atenção. Então, essa é a nossa primeira matéria, eclesiologia. Preste atenção, bem atenção. As aulas que nós vamos estar abordando aqui, vamos falar de bibliologia, cristologia, teontologia. O que é teontologia? Estudo sobre o Pai, certo? Cristologia, estudo sobre Cristo. Pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo. Aí vamos falar sobre eclesiologia, que é a nossa primeira aula. Vamos falar sobre amartiologia, antropologia, tudo isso nós vamos falar. E escatologia, que creio eu que nós vamos pôr, eu vou pôr aí como a última matéria, que é uma matéria que nós vamos se aprofundar bastante. Escatologia, que nós vamos falar sobre os fins das últimas coisas. E eu quero me aprofundar muito nesse assunto com os irmãos. Vamos estar compartilhando muitos conhecimentos, muitas coisas que muitos pregadores falam que não está na Bíblia. Eles só falam porque eles ouvem falar. Escuta uma pregação e chega com aquela pregação mesma que ele ouviu, ele sobe no altar da igreja dele ou da sua congregação e vai falar tudo aquilo que aquele pregador falou. Esse é um erro muito grande. A Bíblia diz para a gente examinar as Escrituras. Como é que eu faço para me examinar as Escrituras? Você tem que ter um bom dicionário, você tem que ter uma boa concordância bíblica, você tem que ter um bom livro de histórias dos mais antigos, entendeu? Para os textos mais antigos, busca a melhor tradução para você estar por dentro da palavra, para você estar conectado, irmãos. Não seja, como diz um amigo meu, não seja um crente piolho e está indo pela cabeça dos outros. Não. Faça como Jó. Como Jó é 42. Jó, do livro de Jó, diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, passa a ler, passa a estudar, passa a se aprofundar. Lê a primeira vez um texto, não entendeu? Lê a segunda, não entendeu? Lê a terceira, não entendeu? Lê a quarta, lê a quinta, até você ter a noção do texto. Tenha mais ou menos mais ou menos na sua casa aí umas 4 ou 5 traduções de Bíblia diferentes, texto diferenciado. Aí você vai estar fazendo a comparação do que chega mais próximo do original. E você vai ver do que eu estou falando, que você vai ter um conhecimento ampliado, você vai ter um conhecimento aprofundado das Escrituras. Por quê? Porque você vai estar por dentro do texto original. Certo, meus irmãos? Então, começar com a matéria eclesiologia. Eclésia, a palavra igreja. Igreja, sabemos que é o corpo de Cristo. É um corpo. Ele preparou um corpo, certo? E deu o nome, projetou esse nome e deu como igreja. Preste bem atenção, igreja. Você vai observar que a igreja ela foi escolhida, ela foi projetada. Por isso que a igreja ela se tornou uma arma muito poderosa. Desde o princípio, quando Cristo plantou a igreja, desde o princípio a igreja ela é poderosa, ela nunca perdeu o seu poder. Ah, mas é aqueles irmãos que fazem aquela coisa de errado e tal. Não, esse lá nunca fez parte da igreja. Nunca fez parte da igreja. É o que eu sempre digo, bode é bode, ovelha é ovelha. Não tem como o irmão ser bode hoje, amanhã ele virou ovelha. Não. Não tem como o irmão é ovelha e depois virou bode, não. Quem é ovelha, e quem é bode, é bode. Quem é trigo, quem é joio, é joio. Quem é nécio, e quem é virgem, e acabou o assunto. A igreja, ela é aquela sem mácula. A igreja é aquela sem pecado. Aquela que foi escolhida pelo próprio Deus. Antes da fundação do mundo, ele escolheu a igreja. Vou repetir, grave bem aí.
Antes da fundação do mundo, Deus escolheu a igreja. A igreja. Então a igreja nasceu para quê? Para ser a arma mais poderosa do mundo. Isso é forte demais. A igreja nasceu para ser a arma mais poderosa do mundo. Eu estou falando aqui, irmãos, grave bem. Tudo que eu vou falar aqui, certo? Tudo que eu vou falar aqui não é coisa de conhecimento de vídeo de YouTube, não, irmãos. Não é. É 100% Bíblia. 100% Bíblia. Então a arma mais poderosa do mundo se chama igreja. Eclésia. A palavra eclésia vem do grego. Eclésia. Então preste atenção. Esse nome igreja, se vocês soubessem o poder que a igreja tem, você não perderia tempo, meu irmão. Você não deixava de orar. Não deixava de orar. Por quê? Porque a igreja é uma arma muito poderosa. Me recordo eu, quando a igreja estava lendo ali o livro de Atos, quando Pedro foi preso e a igreja na casa de Irmã Maria começou a orar, começou a buscar. A Bíblia diz que Deus imediatamente envia um anjo. Resposta da oração da igreja. Irmãos, quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a se preparar para a batalha, o diabo não tem poder, irmãos. O diabo tem ódio da igreja. O diabo tem ódio da igreja. O diabo tem raiva da igreja. Por que, pastor David, ele tem raiva da igreja? Existe um porquê, mas não vou revelar agora. Existe um porquê ele tem tanta raiva da igreja. Ah, porque é semelhança de Cristo? Ainda não é isso. Ele tem ódio da igreja. É por isso que ele tenta, a Bíblia diz que ele está como um leão, rugindo 24 horas para derrubar. Preste atenção, para derrubar a igreja, ou seja, eu e você, que fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membro. Vamos dizer que eu sou o dedo, o outro é a unha, o outro é a perna, o outro é o braço, e enfim. Daqui para cá ninguém pode ser, porque a Bíblia diz que o cabeça da igreja é Cristo. Por isso que você não vai, o corpo não vai, preste atenção, o corpo não vai para onde o cérebro ou a vista está contemplando ou quer ir. Não, o corpo só vai para onde o cérebro manda. Ou seja, quem é o cérebro da igreja? É Cristo. Ele é o cérebro. Ele é o cabeça. Você aí que se diz igreja e vai para onde você quer, cuidado, você pode estar fora do corpo. Você não pode ir para onde você quer. Você tem que ir para onde a cabeça te leva. Você tem que ir para onde a cabeça te manda ir. Então, se Cristo te mandar ir, vai. Se Cristo não te mandar você ir, não vai. Preste bem atenção nesta passagem, nesta palavra, melhor dizendo, preste bem atenção. Você só tem que ir para onde a cabeça te leva. Para de andar onde você quer ir. Para de estar aonde você quer estar. A Bíblia diz que a gente não tem que se assentar na roda dos escarnecedores. Não tem que se assentar. Não temos que andar no caminho deles. Por quê? Porque uma vez que você foi eleito, uma vez que você foi escolhido e disse, Pai, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador, neste exato momento você está perdendo o seu domínio, você está perdendo o livre-arbítrio, você não tem mais. A partir do momento que você confessa o nome de Jesus, você está dizendo, Pai, eu não vivo mais eu, mas o Senhor quem vive em mim. Quem está entendendo aí? Dá um glória a Deus para Jesus. Oh, aleluia. Vocês estão entendendo? Estão prestando bem atenção? Então, a partir do momento que você abre a boca e fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você perdeu totalmente o controle da tua vida, rapaz. Crente furreca esse que quer fazer tudo o que ele acha que quer.
Não é assim. Você tem que fazer aquilo que o cérebro manda você fazer, rapaz. Você não é o cérebro. Você não é o cabeça. Você é apenas o corpo. E o corpo não faz aquilo que o cérebro não faz. Aquilo que o cérebro manda. Calamandou, calavassergia, uramande, calavassovianai. Ô Espírito Santo de Deus. Ô Espírito Santo de Deus, magnífico e poderoso Deus. Aleluias. Oh, glórias. Aula maravilhosa. Preste bem atenção, irmãos. Você não tem que fazer aquilo que você acha o certo. Ah, porque eu tenho que fazer assim. Não, porque se eu fizer assim vai dar certo. Se eu não fizer assim não vai dar certo. Não é tu achar, rapaz. Você não é o cérebro. Te cala e ouça o que o cérebro fala. Calamande, calavassergia. Ouça o que o cérebro do corpo fala. Meu Deus. Ouça o que o cérebro fala. Se o cérebro falar, fale. Se ele não falar, feche a boca e fique na tua, rapaz. Observe que quando Ezequiel está no meio do vale, ele não falou uma palavra enquanto o Senhor não falou a ele. O Senhor falou com ele dizendo: filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ele disse: Senhor, somente tu o sabes. Ou seja, ele sabia que o cérebro não era ele, e sim Deus. Yud-Re, Vav-Re. Ele sabia que o único cérebro ali era Deus. E ele disse: Senhor, eu não sei, porque eu sou o corpo. Quem é o cérebro é o Senhor quem sabe, o Senhor quem manda, o Senhor quem pode, o Senhor quem quer, o Senhor quem faz. Não faça aquilo que você quer, meu irmão. Pelo amor de Deus. Você não tem mais o teu livre-arbítrio. Ah, porque crente tem que ter livre-arbítrio. Isso é papo furado de crente, rapaz. Papo furado de crente. Isso é conversa pra boi dormir. Meu Deus. Quero pedir perdão aos irmãos que o ambiente onde eu estou aqui não está muito apropriado. Só que não é o ambiente, né? É o que está sendo verbalizado aqui para os irmãos, certo? Mas já peço desculpa aos irmãos que podem estar assistindo aí, que estão assistindo, que eu sei que estão assistindo, reclamarem do ambiente, né? Então tá um calor muito grande aqui. E aos irmãos aí que vão estar assistindo aí essas aulas fora do Pará, fique sabendo que eu estou aqui no estado do Pará, na cidade de Curuçá, certo? E vai ter alunos aí de todo o canto do Brasil, eu creio em nome de Jesus, que vai estar assistindo essa aula. E preste bem atenção, irmãos. Aprenda a primeira coisa. Você não é o cérebro. Você não é o cabeça. Você é apenas o corpo. Então faça só aquilo que o cérebro mandar. Irmãos, muitas denominações hoje estão se escandalizando porque eles estão achando que eles são cérebro. Ai, eu vou falar, Jesus. Tem muitas igrejas hoje em dia, muitos ministérios que estão achando que eles são cérebro e querem fazer tudo que vem na mente deles. Não querem ouvir a voz do Pai, não querem ouvir a voz de Deus. Senhor, só Tu o sabes. Senhor, só Tu podes. Senhor, só Tu podes. Calamando, calavassergia. Para de ser crente assim, meu irmão. Pare de ser crente assim. Seja um crente que só ouve a voz do cérebro. Só ouve o cérebro. Abra sua Bíblia. Essa é uma aula de introdução. Amém? É uma aula de introdução. Abra sua Bíblia Sagrada no livro de Salmos. Salmos 102. Salmo 102, o verso 1, ou verso 1, que diz assim, acharam aí? Salmo 102, verso 1, que diz assim, ó:
Senhor Jeová, escuta a minha oração e segue o meu clamor junto de ti. Aqui é uma oração de um pobre de espírito. Como assim pobre de espírito? Como eu posso ser pobre de espírito? É eclesiologia, tá, meus irmãos? Isso aqui é eclesiologia. Como é que eu posso, pastor, ser pobre de espírito? Posso. Você tem que ser pobre de espírito. Como é crente pobre de espírito? Aquele crente que sempre acha que está precisando da misericórdia de Deus. Aquele que está sempre rogando ao Pai pela sua misericórdia. Pai, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Tenha misericórdia da minha família, ó Pai. Por mais que usado que ele seja, irmãos, mas ele sempre está rogando ao Pai, pedindo a Deus misericórdia. Eles são pobres de espírito. Eles são pobres de espírito. Pai, encha-me a minha vida. Ele já está cheio, irmão, já está transbordando, mas ele está dizendo, enche-me, Senhor, a minha vida, Senhor. Eu sei teu espírito, não sou nada. Para onde eu me ausentarei do teu espírito, Pai? Aquele que sempre acha que ele está necessitado da misericórdia. Deus ama esse crente, irmãos. Deus ama esse crente. Crente esse, irmãos, que não mede esforço, irmãos, para orar, para buscar a presença de Deus. Você vai ver no Salmo 102, o versículo 1 em diante. Não vou ler todo ele, que é um pouco grande, mas eu quero deixar alguns versos aqui falando sobre a eclésia. Preste atenção, esse texto aqui é essencial que vai ser falado. Porque tenho comido cinzas como pão e misturo minha bebida com lágrimas. Olha o pobre de espírito, a forma que ele ora a Deus. Olha a forma que ele ora a Deus. Ora ao Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Olha a forma que ele ora. Porque tenho comido cinzas como pão. A humilhação dele. Isso aqui foi quando o muro foi destruído de Jerusalém, quando Neemias foi para lá para reedificar o muro de Jerusalém. Observa que ele se humilha de uma forma humilhante, de uma forma muito grande. Irmãos, você quer ver Deus ouvir imediatamente o teu clamor? Se derrame dos pés dele. Deus não aguenta, irmãos, uma oração verdadeira, uma oração com lágrima. Misturo minha bebida com lágrima. Como é que eu posso misturar minha bebida com lágrima? Pega aquilo, irmãos, que te satisfaz. Pega aquilo que mais enche os teus olhos. Como diz Daniel, comida desejáveis, coisas desejáveis aos teus olhos. Mistura com lágrima. Deixa de canto e derrame lágrimas nos pés do Senhor. Agora pensa, ele pegando aquilo que o satisfaz. Eu não quero, Senhor. Olhando para aquilo ali e orando a Deus. Eu não quero isso, Senhor. E derramando lágrimas. Eu quero a tua presença. Calamande, calavaséria. Eu quero a tua presença. Se derrame na presença do Senhor, irmãos. Usa as tuas lágrimas em vez daquilo que te satisfaz. Usa o choro, usa a lágrima, irmãos. Tem coisas que Deus, às vezes, quando Deus olha para o crente que está chorando, um choro verdadeiro, ele não suporta, ele não aguenta, irmãos. Um choro verdadeiro. Quando Maria Madalena estava no túmulo, ela achando que aquele homem que estava ali era um jardineiro. Quando ela olha para ele, ela não percebe que é Jesus, mas era Jesus. Ela começa a chorar. Para onde levar-te, meu mestre? Disse, mulher, fica calmo. Ele está vivo. Ele vivo está. E ela começou a chorar. Ele não saiu de perto dela. Ele disse, mulher, não choras. Aleluia. Mulher, não chores. Aquela mulher parou de chorar. Quando Jesus vira as costas e começa a andar, ela começa a chorar de novo. Ele vira, para ela e fala, mulher, não choras. Para de chorar, ele está vivo, ele vivo está. Aleluia.
Ela para novamente quando ele continua caminhando, ela continua a chorar de novo, começa a chorar de novo. Ele para, vira para ele e fala: mulher, não te disse eu, não me detenhas? Enquanto você está chorando, irmãos, você está traindo a presença de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Chore na presença de Deus. Se derrame, irmãos, mistura aquilo que te satisfaz. Eu quero mais, aleluia, a oração. Eu quero mais a humilhação do que aquilo que me satisfaz. Eu quero me humilhar na presença de Deus. Eu quero ser um pobre de espírito, sempre necessitado da tua presença. Irmãos, o pior ser humano que existe na face da terra é aquele que acha que ele não necessita de misericórdia. O pior cidadão ou pior crente, porque, irmãos, tem crente, irmãos, que acha que já está no topo dos topos e não tem necessidade de misericórdia. Esses são os piores crentes que existem na face da terra, os piores seres humanos. Como é que Deus vai perdoar alguém que não necessita de perdão? O que é que ele fala? Eu não vim para os sãs, eu vim para os enfermos, aqueles que sempre necessitam de misericórdia. Oh glória! Aquele que sempre necessita de perdão. Aquele que reconhece: Pai, eu sou pecador, eu pequei diante de ti, me perdoa, Pai. Quando é meio-dia, vai orar pelo almoço. Pai, eu pequei. Nesse período, nesse decorrer do café da manhã para cá, eu pequei, Senhor, me perdoa. Vai orar na merenda da tarde: Senhor, eu pequei, me perdoa. Vai orar no jantar: Senhor, eu pequei, me perdoa. Aquele que sempre pede perdão diante de Deus. O verso de número 13, isso aqui é Salmo 102. Tu te levantarás e terás compaixão de Sião, porque já é tempo de que sejas benevolente com ela, pois já chegou o tempo estabelecido para isso. Está falando de Jerusalém. No tempo que eles estão, Jerusalém foi invadida, foi destruída pelos babilônicos. Versículo 14, verso 14. Porque os teus servos amam até as pedras e têm compaixão do pó das ruínas. Olha que humilhação. Eles amavam até as pedras que tinham sido espalhadas, destruídas do muro. Eles amavam até as pedras. Aquelas pedras que estavam jogadas, eles olhavam e começavam a chorar. Começavam a ver aquela destruição e choravam. Mas eles agarravam aquelas pedras. Mesmo assim eu te amo. Sabe aquele pastor que quando vê uma ovelha no mundo, perdida, jogada no mundo das drogas, da prostituição, do vício, tudo aquilo que não presta, ele olha para aquele muro que está destruído e olha para ele e diz: eu te amo, eu continuo te amando porque eu sou teu pastor. Mas a maioria hoje não diz assim. Deixa ele pra lá, rapaz, ele que quis, ele vai ter que arcar com as consequências, e ele não presta mesmo, e não sei o que mais. Por quê? Porque ele não tem compaixão. Olha, porque os teus servos amam até as pedras. Até as pedras. E tem compaixão até do pó das ruínas. Irmãos, não se alegra quando você vê um muro derrubado, quando você vê um irmão caído, uma família sendo destruída. Não se alegra. Não se alegra. Continua amando aquele cidadão. Dê as mãos para ele. Dê as mãos para ela. Dê, irmãos. Agarre, segure. Eu estou contigo. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Por mais que você tenha caído, tenha falhado, errado, eu te amo. Não despreze, meu irmão. Não despreze. Não despreze o teu irmão porque ele caiu uma vez, ou duas vezes, ou três vezes. Não despreze. Não despreze. Preste bem atenção. Assim as nações temerão ao nome do Senhor, ao Senhor Jeová, e todos os reis da terra e a sua glória. Isso aqui já é uma passagem
futura, uma profecia que iria se cumprir a respeito das nações. Isso aqui é no tempo do milênio, que as nações se converterão a Deus. Para finalizar, o verso 18: isto será escrito para gerações futuras, um povo que ainda será criado, louvará ao nome do Senhor. Olha que passagem linda. Olha aí, ó. Isto será escrito, vamos ler o 17. Quando ele estiver considerado a oração do indigente, quem era o indigente? Ó, eu e você. Nós éramos os indigentes. Olha aí, ó. Quando ele tiver considerado a oração do indigente e não tiver rejeitado as suas súplicas, somos nós. Esse aqui se cumpriu aonde? Quando aquela mulher caiu nos pés de Jesus dizendo: a minha filha está horrivelmente possessa de demônios. O que é que ele fala? Jesus: não é lícito tirar da mesa do dono e dar aos cachorrinhos. Ela disse também: os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. E neste exato momento se cumpriu essa passagem aqui. Ou seja, ele ouviu a oração do indigente. Aquela mulher era uma indigente. E será escrito isso para gerações futuras. Um povo que ainda será criado. Um povo que ainda ia ser criado. Quem era esse povo? Era eu e era você. Chamada igreja. Chamado igreja. Um povo que ainda ia ser criado aqui na terra. Mas lá no céu já estava escrito no coração do Papai do céu. Ô glória. Quem está entendendo?